Olá, eu sou Andresa do Geminiana do Avesso. Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou dar continuidade. Esse vai ser o terceiro vídeo de uma série de vídeos sobre o meu programa de au pair. Você vai assistir aqui de quando eu tive o visto negado para vir aqui para os Estados Unidos fazer o au pair, e você assiste aqui o meu vídeo que eu falo de todo o meu processo de au pair até o rematch. Eu fiquei só dois meses com essa família, gente, em Nova York. Muitos perrengues. Bom, nesse vídeo eu vou falar finalmente da minha maravilhosa família em Massachusetts, que foi para onde eu fui depois de sofrer o rematch. Então, vamos logo pro papo de au pair? Bom, gente, antes de eu dar continuidade, com esse terceiro vídeo, eu queria pedir para vocês logo se inscreverem, por favor, no meu canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de au pairs que você conhece, ou aquelas pessoas que querem vir para cá, que precisam ter informações, saber que tem o lado flores e o lado não flores. E o cachorro latiu para interromper o vídeo. Eu saí, lá de Nova York, depois do Réveillon, para minha família nova em Massachusetts. É uma família de 3 crianças, um menino de 5, um de 11 e uma menina de 13. Os pais eram casados, o pai trabalhava em banco, era jamaicano, e a mãe era professora em Harvard. Sim, ela era professora de alguma coisa, estudos, alguma coisa ligada à África. Então, sim, ela tinha conhecimento geral sobre o mundo, né? Porque vocês sabem que americano não conhece muito o mundo não, sabe? Não sabe onde fica o Brasil, não sabe que o Brasil é América, né? Porque eles acham que eles são América, ele fala assim, aqui na América, tal. Enfim, eles... são poucas pessoas que sabem disso, e a minha host mother, sim, ela sabia, e eu ficava muito feliz com isso, que ela tinha uma cabeça bem aberta. Essa família em Massachusetts morava numa região residencial, era uma casa que tinha até um laguinho próximo, assim, no quintal. E essa cidade que eles moravam, ficava mais ou menos a 1 hora de Boston. E como era uma região residencial, tinham algumas estações de trem, mas até para chegar nas estações de trem, precisaríamos de carro. Então, Sim, eles me deram um carro. O pai tinha um carro esportivo, eu não lembro agora qual. A mãe tinha uma minivan. E eles me deram Como é o nome do carro, gente? Beetle. E eles me deram, enquanto eu fosse au pair, aquele New Beetle, o Fusquinha novo. Gente, eu odiei na hora que eu vi que eles me deram aquele carro. Era vermelhinho, era bonitinho, mas eu odiava o Fusca no Brasil. E eu falei, caraca... E o carro era pequeno, e eu sempre via o pessoal andando de minivan, e eu queria uma minivan, mas enfim... Cavalo dado não se olha os dentes, né? Essa família, ela tinha tido uma au pair anterior a mim, que era brasileira e era negra também. Eu acho que aquela menina estava indo embora porque ela já tinha passado 2 anos lá com eles, e eles precisavam, de uma nova au pair. E assim, eu cheguei na casa. Quando eu cheguei na casa, eu não lembro muito bem da recepção, mas eles sempre foram muito legais comigo. Essa família era um pouquinho... O que eu sentia, tá? Que a família era um pouco fria com as crianças, não tinha aquele abraço que, pelo menos no Brasil, pelo menos o que eu sempre tive, né? Aquela questão de abraçar toda hora, de se importar, não sei. Eu senti eles um pouco frios. Porém, a educação dessas crianças era espetacular. Bastava o pai olhar, com aquele olhar de fulminante que as crianças já entendiam. Não existia gritar dentro de casa, bater. Aqui nos Estados Unidos já não existe esse negócio de bater em criança, e sim deixar de castigo, mas raramente as crianças ficavam de castigo porque elas entendiam o que tinha que ser feito, e os pais me deram total autoridade sobre elas. Bom, a rotina com as crianças era o seguinte: o menorzinho, ele tinha 5, 6 anos, eu não me lembro. Nessa idade, geralmente, você não precisa deixar a criança o tempo todo na escola, então ele só frequentava a escola pela manhã, e os outros mais velhos ficavam até as 3 horas da tarde. Então, nossa rotina era acordar cedo de manhã, preparar o menorzinho para tomar café, arrumar as coisas, se trocar, e todos iam para o ponto na frente de casa para pegar o ônibus. Depois disso, que todos iam, os 2 mais velhos eu não precisava fazer nada, porque eles sabiam se virar para comer, para arrumar as coisas, não precisavam da minha ajuda. Então, depois que eles pegavam o ônibus da escola, eu estava livre até meio-dia. Acho que meio-dia eu tinha que esperar o menino para chegar da escola. Então, nesse tempo,
eu podia fazer o que eu quisesse. Então eu ia pra bibliotecas, eu encontrava alguns amigos, eu ia em algumas lojas, né? Eu passeava. Meio-dia eu voltava para casa e para esperar o mais novinho, e aí ajudava ele com as coisas, tarefas normais do dia a dia. Eu não precisava limpar a casa de forma alguma. Minhas atividades eram exclusivamente com as crianças, mas é claro que a bagunça do menorzinho eu tinha que arrumar. Ajudava, né, depois que eles acabavam de comer, eu ajudava com a louça, e os mais velhos faziam isso também, tá? Então, de tarde eu fazia isso, e por volta das 5, 6 horas o pai chegava, a mãe chegava. As crianças, as duas mais velhas, chegavam às 3 horas da tarde, então quando elas chegavam às 3 horas da tarde, elas sempre tinham alguma atividade de tarde. Então, quando elas chegavam, sei lá, elas tomavam um banho, comiam alguma coisa, e eu as dirigia para alguma atividade. Eu acho que a mais nova, a menina mais velha, ela fazia soccer. O menino também, eu acho que ele fazia futebol americano, e a menina fazia soccer. E eu tentei, né, colocar o mais novinho pra fazer natação, pra fazer karatê. Eu tentei um monte de coisa, mas ele não gostava de nada. Ele era bem enjoadinho. Não, realmente, eu não sei, eu não consegui acertar no gosto do garoto. Então, à noite, depois que todos nós estávamos em casa, o pai preparava a janta. Mas assim que ele chegava em casa, eu já estava livre, eu não era obrigada a jantar com eles. Mas, gente, eu ficava pra comer, porque esse cara, ele cozinhava tão bem, uma comida tão gostosa. Era comida basicamente jamaicana e era apimentada. Eu gosto de comida apimentada. Era uma delícia. E aí, depois de jantar, eu tava livre. Então, normalmente, eu estudava à noite. E aí, sim, eu pegava o meu cursinho lá de inglês e ia pra Framingham, que era a cidade onde tinha o curso que eu tinha escolhido. A família, ela não me dava curfew, tá? Eu podia voltar a hora que eu quisesse. E quando eu perguntei sobre curfew, eles falaram, olha, você... portanto que você esteja de pé às 7 horas da manhã, você pode até dormir fora de casa. E mesmo com o carro, né? Que na outra família eu não tinha isso. Com o carro eu tinha que chegar 11 horas da noite, né? O carro chegava 11 horas e eu podia chegar meia-noite. Meio sem sentido. Vou falar da casa. A casa que eu morava era uma casa de 2 andares, era uma casa confortável. Só que, gente, a casa só tinha um banheiro com chuveiro. Então era assim, embaixo era sala, cozinha e tal. Quando eu subia as escadas, tinham 3 quartos, 2 para um lado, 1 para o outro. Um era dos pais, da menina e dos meninos, e um banheiro no meio. Como eu cheguei e toda au pair precisa ter um quarto só para ela, os meninos, o quarto dos meninos foi jogado para cima, né? O pessoal chama de basement, né? E foi jogado lá para cima, um negócio super confortável para os dois, tal, e eu fiquei com um quarto sozinha. Mas dividir o banheiro, eu acho que na época eu nem sofri muito, porque nossos horários não se batiam, né? De manhã, tal, todo mundo tem que usar o banheiro e tal, mas depois que todo mundo saía para trabalhar, para estudar, eu podia usar o banheiro, tomar um banho relaxado, sem precisar, né, me apressar. E enfim, a gente não se encontrava em todos os momentos. Era uma casa confortável, e a mãe, além dessa casa normal, tinha uma casinha afastada da casa principal, que tinha a parte de baixo e tinha um escritório em cima. A parte de baixo eu não lembro o que era, mas em cima era um escritóriozinho. Então, às vezes, como a mãe era professora, você sabe que professor também trabalha em casa, não é só dando aula, ele tem que preparar as aulas, ele tem que corrigir prova. Então, ela às vezes voltava para casa no horário comercial e ficava lá dentro do quartinho dela, e o menorzinho, ele sabia que não podia interromper a mãe, que ali ela estava trabalhando, né? De vez em quando, raramente mesmo, ele fazia alguma mãe e procurava ela lá, e ela não dava bola e pedia para se resolver comigo, né? Eles me davam total autoridade, isso que era bacana. Como eu falei, minha família era totalmente liberal, eu podia, né, dormir fora de casa. Para trazer alguém lá para casa, claro, tinha que avisar, né? Se alguma amiga fosse dormir lá em casa, seja porque a gente fosse para alguma festa juntas e ela morasse mais longe, né? Acontecia de algumas meninas dormirem lá em casa, e minha host family não se importava não, tá? Eu só não podia fazer festas em casa. Então já dormiram várias meninas, amigas minhas lá em casa, não tinha problema algum. Essa família também, ela me permitiu
que teve uma época que eu trabalhei no Burger King, na cozinha lá atrás. Foi uma experiência bacana. Eu lembro que eu era uma das mais velhas ali da parte da cozinha, porque a maioria era molecada de 16 anos que estavam começando a ganhar um dinheirinho extra. Eu fiquei por um tempinho lá só e a família me deixava trabalhar no meu tempo livre, claro. Eu também, estando com essa família, eu também fiz babysitter para uma mulher, uma single mother, que morava ali perto. Ela tinha um menino de 4 anos e ela precisava, gente, de alguém que ficasse com a criança a partir das 11 da noite, porque ela era DJ. Então, legal que assim, eu ficava entre 11 da noite até umas 4 da manhã. E aí 4 da manhã, quando a mãe chegava, eu ia embora, né? Porque não podia deixar a criança sozinha, mesmo que a criança estivesse dormindo, né? Pra ela poder trabalhar. Então, 4 horas eu saía de uma casa, voltava pra minha casa lá da família de au pair, e 7 horas eu tinha que estar de pé. Mas isso eram poucas noites, às vezes eram finais de semana, deu pra fazer um dinheirinho e não são todas as famílias que permitem você fazer isso, né? E a minha permitiu, então minha família era muito bacana. Tinha algumas vezes que uma coisa engraçada que o meu host, father, ele fazia, que ele gostava de acordar bem cedo pra correr, né? Então, como ele estava acostumado a acordar cedo, tinha algumas vezes que eu voltava de manhã cedo, de alguma balada, né? Porque geralmente, para quem não sabe, nos Estados Unidos, alguns estados, né, as baladas têm que terminar 2 da manhã, 4 da manhã, depende de onde você tá. Então, sempre depois que a gente vai para alguma boate, alguma coisa, rola as after parties na casa de alguém. E aí sim, eu chegava cedinho em casa, ou porque eu dormia na casa de alguma amiga e chegava mais cedo, né? Voltava pra casa cedo, mas final de semana, tá, gente? E aí, por algumas vezes que eu cheguei cedo em casa, o meu host father ouviu o barulho do meu carro chegando e ele já me pegou várias vezes. Eu já peguei ele várias vezes sentado na cadeira de balanço da casa com a luz apagada. E aí quando eu chegava assim na pontinha do pé pra não acordar ninguém, né? Ele tava lá se balançando. Chegando esse horário, hein? Gente, ele me dava um susto. E ele levava de boa. Aí depois, quando eu subia, né? Tomava banho. Quando eu voltava na sala, na cozinha pra pegar alguma coisa pra comer, ele já tinha ido dormir. Ele acordava só pra me ver chegar, só pra me encher o saco. A família era muito divertida. Enfim. Bom, tinha algumas coisas ruins também, tá, gente? Coisas ruins. O menino que eu cuidava, que eu tinha mais contato, aliás, nenhuma das crianças era muito não eram amorosas, pelo menos comigo, tá? Os dois mais velhos eram muito independentes. O menino de 11 anos quase não falava comigo. A menina falava mais. E o mais novinho, ele também não... Eu vi que ele era um pouquinho arredio comigo. Só que como eu cheguei no inverno, eu cheguei em janeiro, né? Quando eu tinha que levar ele no ponto de ônibus, buscar ele em algum lugar e tal, eu sempre... O que eu fazia? Eu sempre pegava na mão dele, e quando eu pegava na mão dele, ele puxava, né, o casaco assim, pra eu não pegar na mão, pra eu pegar no casaco. Aí tá bom, fazia isso mesmo. E eu percebi que quando ele ia tomar banho, ele não deixava que eu esfregasse ele, passasse sabonete nele, né? Ele falava, eu tomo banho sozinho. Eu só ficava lá de olho pra ver se ele tomava banho direitinho. E também pra ele não se machucar, qualquer coisa do tipo. E isso foi, né, acontecendo durante o ano inteiro. Eu falei, deve ser birra de criança, ele não gosta de mim, por algum motivo, ok. E aí, quando chegou o verão, ele já não usava mais moletom. Quando eu tinha que atravessar na rua com ele, e eu pegava na mão dele, ele tirava. Ou seja, ele não gostava que eu pegasse na pele dele. Ele tinha preconceito comigo. Sim, gente, ele tinha preconceito, porque com a au pair anterior, que era negra também, ele não tinha isso, tá? Então ele não deixava que eu pegasse na pele dele. Até que a gente foi durante o verão, acho que foi em junho, julho. Aqui é um verão insuportável, tá? Muito quente mesmo. A gente foi pra Nova York, eu acho que eles alugaram, ou eles tinham um apartamento em Nova York, e a gente ficou lá.
E aí teve um dia que eu fui pegar um transporte público, eu e as crianças, para ir para algum lugar encontrar os pais. E aí, na hora que a gente foi atravessar a rua para subir no ônibus, o Darren tirou a minha mão da dele. Gente, imagine o desespero, na loucura de Manhattan, uma criança escapar da sua mão. A sorte que os dois mais velhos estavam vendo a situação e viram que não foi não foi culpa minha. O menino saiu. Aí eu fiquei brava, eles brigaram com o irmão mais novo, a gente subiu no ônibus, e aí pra subir no ônibus a gente tinha que ficar em pé, não tinha lugar pra sentar, então eu agarrei o menorzinho, sei lá, eu acho que eu agarrei assim, né, pra ele ficar perto do meu corpo. Gente, nada. Ele fez um escândalo e eu fiquei constrangida, porque sempre existiu pedófilo, né, gente, mas naquela época não era tão falado, tão divulgado, não sei. E eu fiquei meio estranho. Gente, imagine as pessoas me acusarem de pedofilia por eu estar segurando uma criança. Só que eu estava segurando ele pra ele não cair. Ele era mirradinho, era uma criança, precisava de um suporte ali. E a sorte é que as crianças viram tudo. Eu cheguei, a gente na verdade estava indo para casa, né? Quando eu cheguei no apartamento, eu estava extremamente nervosa e chorando. E aí o pai das crianças entrou no quarto e falou: o que aconteceu, Andresa? Eu falei: ah, não, nada, é porque o Darren fez isso, isso, isso. Gente, quando eu falei isso, o pai das crianças nem confirmou com os mais velhos pra saber se eu tava falando a verdade. Só olhou pro guri, só fez assim. Esse menino abriu o berreiro, gente. Ô, gente, chegou a dar dó. E ele ficou de castigo nesse dia, claro, não apanhou, mas ficou de castigo. Depois ele conversou com os mais velhos e eles falaram: não, o Darren tá assim, 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 tá agindo assim, isso foi errado. Ainda bem, né? Porque se fosse uma criança mentirosa, se os dois mais velhos fossem mentirosos, eles poderiam muito bem falar qualquer outra coisa e eu me ferrar nessa, né? Eu gostava muito do pai e da mãe, eles eram muito bacanas comigo, eles entendiam que eu era de outra cultura, eles eram diferentes, né? Eles eram legais. Teve um episódio, só um parênteses, que teve um dia que eles me chamaram na cozinha e aí começaram a falar alguma coisa, não sei o que a vida... E aí depois eles fizeram assim: olha, Andresa, e a gente decidiu se separar. Gente, eu era tão pegada a eles que eu comecei a chorar, parecendo que se meus pais estivessem me dando essa informação, sabe? E eles tiveram todo o cuidado para falar comigo, como se eu fosse um filho, né? Eu acho que já tinham falado com os filhos, eu ia falar depois, eu não lembro. Mas eu lembro que eu tava sozinha na cozinha com eles e eles me deram essa informação. Eu fiquei bem abalada, bem triste. Ficaram morando por um tempo ainda juntos na casa, e foi totalmente amigável, né? Porque eu mesmo nunca tinha reparado nada, que eles poderiam vir a se separar, porque nunca vi briga nem nada. E aí por um tempo eu acho que o pai, ele foi morar em Nova York, ele ficou desempregado, e ele foi morar em Nova York, naquela casa lá que a gente ficou quando passou férias, no apartamento, aliás. E aí ele arranjou um emprego lá. E assim ficou, mas agora que eu voltei para os Estados Unidos, eu vi que eles estão juntos, né? Acompanho eles no Instagram, tentei marcar uma vez que eu voltei lá para Nova York para passear, tentei marcar com eles, mas não aconteceu. Mas hoje as crianças, a menina já tá casada, o menino de 11 anos tá fazendo faculdade na Argentina, e o mais novinho eu não consegui saber o que ele tá fazendo, mas já tá tudo pessoas, já são todos adultos encaminhados na vida, né? E eu fico feliz por isso. E o casal continuou, voltou, né? Isso que é bacana também. O amor prevaleceu. Bom, pessoal, esse vídeo eu não quero que fique muito grande, mais do que já está. Resumindo, né? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre por que da negativa do meu visto como au pair aqui para os Estados Unidos. Eu também tenho um vídeo falando sobre a minha primeira família, no qual eu só fiquei 2 mesezinhos, e todo o meu processo de au pair, né? No qual eu só fiquei 2 meses e sofri rematch. E então essa família que eu tô contando aqui sobre Massachusetts, eu fiquei de janeiro e chegou em setembro, quando eu já tinha quase 1 ano de Estados Unidos como au pair, eu decidi finalmente voltar para o Brasil de férias, né? Que a gente tem 15 dias de férias remuneradas. E eu cheguei bem no Dia dos Pais. Você imagina a alegria do meu pai, mas a surpresa também da família inteira. O que vocês não sabem é que no retorno para os Estados Unidos, eu fui barrada no aeroporto. Sim, gente, eu fui barrada no aeroporto. Vocês não sabem o perrengue que eu passei também. Quer saber mais?
Eu vou fazer um próximo vídeo contando isso para esse vídeo não ficar tão longo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar sabendo por que eu fui barrada no aeroporto de Guarulhos e se eu conseguir voltar para cá como au pair, para continuar na minha família maravilhosa. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!